Olá, eu sou Luciana Aquino, jornalista há 32 anos, escritora, narradora artística, narradora de histórias e memórias e atriz. Hoje eu trouxe para vocês uma palestra que eu me identifico muito como escritora, porque eu já relatei alguns dos meus trabalhos, poemas e romances, a situação do silenciamento feminino, da misoginia e do feminicídio, principalmente no século XIX. Mas o que eu trago para vocês hoje é uma reflexão sobre esse silenciamento, sobre esse ódio às mulheres. Eu te faço uma pergunta: quantas mulheres tiveram que ser silenciadas mesmo? Tiveram as suas vidas apagadas, suas identidades, seus sonhos, antes de morrerem? Porque no século XIX, o feminicídio evidentemente existia, mas as mulheres morriam em vida. E é isso que eu trato às vezes nas minhas palestras, porque muito se fala, muito se romantiza o século XIX, os séculos afins, a antiguidade, a era vitoriana, como uma era de luxo, de sociedade refinada, de mulheres em bailes elegantes, de literatura, de música clássica, de arte. Mas as mulheres estavam escondidas atrás de uma cortina, estavam escondidas nas casas, estavam escondidas em manicômios, como histéricas. E essas mulheres, elas não tinham direito ao voto, isso chegou tardiamente, todos nós sabemos, não administravam os seus bens após o casamento, não podiam decidir muito menos sobre o seu corpo, e muitas não tinham acesso ao ensino superior. E as mulheres que eram inteligentes, a medicina diziam que adoeciam no útero. É chocante, né? A gente ver isso, ler sobre isso, refletirmos sobre isso, porque o silêncio naquela época era considerado educação, a submissão era considerado elegância, e a dor era considerada destino dessas mulheres. Mas quantas mulheres desapareceram na história? Quantas a gente não sabe nem que existiram, literalmente? As que foram internadas em manicômios, como Camille Claudot, que hoje ainda é retratada como amante de Rodin, e foi uma excelente escultora, talvez melhor do que ele. E eu me lembro de uma frase da Virginia Woolf, que escreveu uma frase muito forte, que continua muito atual. Ela disse que, durante a maior parte da história, anônimo era ser mulher. Gente, isso é muito forte, porque hoje nós temos os nossos segredos revelados, hoje nós temos a liberdade de votar, a liberdade de amar, a liberdade sem culpa, mas mesmo assim somos perseguidas por stalkers. Eu mesmo, na década de 90, quase perdi minha vida, sendo perseguida por uma pessoa depois da minha faculdade, e numa tentativa de estupro. E no século XIX, nós vemos pessoas que estão casadas, os maridos, os namorados, né, controlando ainda a vida dessas mulheres, confundindo amor com posse. E isso não é 200 anos atrás, é agora, é 2026, né, onde o homem monitora o Instagram, onde o homem exige a localização em tempo real da mulher, onde o homem ainda diz: você é minha, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. E a gente sabe qual que é o final dessa história. Eu vim aqui hoje para a gente trazer essa reflexão sobre a geração que está por vir, né, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que estão assistindo, extasiados, assim, essa coisa que virou normalidade, não pode ser. Se a Simone de Beauvoir estivesse viva, nossa grande feminista, ela diria: não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas também não se nasce agressor. Eu acrescentaria isso, porque constrói-se um agressor em uma cultura que normaliza o controle, que normaliza tudo, normaliza as frases, né? Isso foi por amor. Não,
Não existe isso. Gaslight é um filme que eu assisti recentemente e que deu origem ao nome gaslighting, né? Que hoje é usado para definir manipulação psicológica em relacionamentos abusivos. Gaslight significa meia-luz. Ninguém quer viver a meia-luz. Ninguém quer viver sendo ameaçado, ameaçada, né? E na literatura, eu como jornalista e como escritora, eu trago essas histórias, sabe? Eu conto as histórias dessas mulheres que quase desapareceram, né? As escritoras, as escultoras, as atrizes, né? Que escandalizaram o século XIX, né? Muitas até abandonarem os maridos e filhos por descobrirem quem eram. Isso aconteceu em pleno século XIX. É claro que muitas delas pararam realmente em hospícios. Mas a gente tem que mudar isso. Né? Como escritora, eu acredito que contar histórias também é um ato político, não no sentido partidário, mas no sentido profundamente humano mesmo. Porque cada romance que eu escrevo procura perguntar para a sociedade quem são essas mulheres que se calaram, quem amou em silêncio. Por que ainda se calam as mulheres? Não se permitem, né, que elas vivam e sejam elas mesmas, né? E a gente tem que aprender a denunciar, a gente tem que aprender a ensinar os nossos filhos, né, a estudar história, a consumir mais livros sobre mulheres, a acreditar nas vítimas, a saber denunciar, né? Ensinar as meninas que amor não é posse, ensinar os meninos também que amor não é posse e que não precisa ter medo de amar, porque essa juventude aí tá com medo de se apaixonar. Então eu vou terminar essa palestra hoje falando dessa questão ainda da rejeição, da violência, né? Dessa continuidade de horrores que a gente ainda vê em pleno século XXI. Mas eu acredito, como mulher, que toda história pode ganhar um novo capítulo, né? Como num livro. Como atriz, eu acredito que toda voz merece um palco, né? Como esse aqui que eu estou, né? Falando com vocês. E que a gente possa realmente acreditar que conseguiremos construir uma sociedade em que nenhuma mulher precise pedir socorro, nenhuma mulher precisa de licença para existir, porque quando uma mulher consegue recuperar a sua voz, ou ter a sua voz, como agora a gente tem, né, sem barreiras, pelo menos na área da comunicação aqui, ela não está falando só por si, eu não estou falando aqui só por mim, eu estou falando por todas aquelas que a história um dia tentou calar, né? Então, meu muito obrigada, espero que essa palestra, né, proponha realmente uma reflexão sobre o silenciamento feminino, sobre a misoginia, sobre a violência contra a mulher, e sobre novas formas, né, que a gente possa mudar essa situação, não naturalizar o controle, a desigualdade e o silêncio que ainda existem. Eu sou Luciana Aquino e foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que essa palestra chegue a muitas pessoas, a muitas cabeças pensantes e que a gente possa mudar essa triste realidade do feminicídio e da misoginia ainda no mundo e no Brasil. Obrigada.